Salve, salve pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula, Fábio Augusto que vos fala. Vamos dar continuidade ao nosso curso de programador web, aula CSS2. Na última aula, dando uma recapitulada, nós aprendemos sobre as três maneiras de utilizar CSS em linha, dentro da nossa página estruturada, e chamando ela por um link externo. Como nós estamos fazendo agora, nós temos uma página onde nós colocamos todos os nossos arquivos em CSS, né? Já configuramos um pouco aqui, colocando charge 8 e zerando todas as padding, as margens da página. O asterisco, lembrando, significa pseudoclasse. Os tipos de como nós podemos chamar, né? Nós podemos chamar o código CSS como pseudoclasse, como classe, como ID. Hoje nós vamos realmente se aprofundar sobre isso. Na última aula nós falamos sobre pseudoclasse, que basta apenas nós chamarmos a tag do HTML e tudo que tiver entre ela vai ser modificado. Não há só essa maneira de você utilizar CSS. Também você pode utilizar por meio de classe. Como é feita essa classe? Bom, toda classe é atribuída por um ponto antes de qualquer declaração. Uma variável que nós podemos escolher o nome, qual o nome que você queira. Por exemplo, vamos dizer que no seu site vai ter um sistema de notícia. Então, no sistema de notícia você vai ter título, subtítulo, né, conteúdo, certo? Então, você pode, por exemplo, num sistema de notícia, fazer assim, ó, abrir uma classe título, certo? Abrir e fechou. Esse nome título é a sua variável. Você pode escolher qualquer nome, tá? Você pode escolher qualquer nome. Você só não pode repetir esse mesmo nome para outra classe. Senão vai dar convergência de classe, né? De uma classe que você apresentou uma coisa, que você programou uma coisa, vai aparecer uma outra coisa, tá? Então, você não pode utilizar também aqui aquelas nossas prioridades lá quando nós estamos fazendo as pastas e organizando nosso documento na primeira aula, que é colocar caracteres estranhos, espaço, asterístico, esse tipo de coisa. Não é aconselhável você fazer isso, tá? Em alguns provedores nem irá funcionar o seu CSS. Então, aconselho vocês sempre a seguir o seguinte: tanto o ID quanto a classe, tudo com letra minúscula, tá? E sem caracteres estranhos, sem espaço e etc e tal. Então, por exemplo, se é o título da sua notícia, coloca título. E aqui dentro você vai declarar. Bom, o título da minha notícia vai ter uma fonte, tá? Ela vai ser de 15 pixels e ela vai ser uma verdana. E a cor dela vai ser preta. Color, aí aqui eu venho aqui e escolho a cor preta, para quem não sabe é o 000. Bom, como é que nós vamos declarar isso aqui no CSS para ele pegar esse estilo, essa configuração que nós distinguimos aqui, tá? Vamos salvar aqui a página em CSS, lembrando que a página de CSS está na nossa página projeto, aqui ó, CSS estilo, tá? Vamos voltar aqui e aqui na nossa página inicial. Eu vou deixar esse P aí e vou dar umas quebras de linhas aqui, que é o BR. E aqui embaixo nós vamos fazer nosso sisteminha de notícia, tá? Então vamos lá. Quando você declara uma classe, você pode utilizar qualquer tag em HTML para poder tudo que estiver dentro daquela tag ser configurado com a sua classe, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu posso utilizar o mesmo P, tá vendo ali, ó, P. Eu posso utilizar ele mesmo. P, fecha o P. Aqui dentro eu vou chamar a classe título. E aqui dentro eu vou colocar um título aqui, uma classe. Nova vídeo aula de CSS. Casa dos sites.com. Vou salvar, tá? Lembrando que eu estou utilizando o mesmo P, sendo que esse P já é uma pseudoclasse, que está atribuída aqui, ó, dentro da pseudoclasse P. Mas quando você coloca uma classe dentro desse P, ele esquece essa pseudo, tá? E transforma essa pseudo numa classe, que é esse atributo aqui, ó, da cor preta, tamanho 15. Então, aqui, ó, F5 para atualizar. Olha lá, ó, ele já aparece aqui para gente. Ah, Fábio, se a gente tirar aqui a classe, deixar só o P, então ele vai atribuir
gafanhotos? Aqui, ó, a nossa pseudo-classe chamando P. E aqui, ó, F5 para atualizar. Olha lá, do mesmo jeito que está o texto aqui em cima. Correto? Não existe só essa maneira de chamar aqui como classe. Existe também a maneira de chamar em ID, mais conhecido como ID. Tá? Então vamos lá. Como é que nós vamos chamar como ID? Tá? O título eu fiz como classe e agora eu vou fazer o ID como o nosso subtítulo, tá bom? Então vamos lá. O ID ele é representado da seguinte maneira: jogo da velha, tá? E eu posso dar um nome para ele: subtítulo. Subtítulo. Como a classe, eu posso dar qualquer tipo de nome seguindo aquelas nossas regras. Abriu e fechou. Aqui dentro eu vou querer o nosso subtítulo com uma fonte 10 pixels, tá? Numa vertente verdana, ponto e vírgula, e eu quero um cinza claro. Eu quero um 999, não, 666. CCC, tá aqui. Uma cor bem clarinha, tá? Vamos voltar aqui para a nossa página HTML. Aqui está o nosso título. Agora eu vou chamar a nossa classe. Vou também colocar dentro do P. Não, o P já não estamos utilizando. Vou colocar dentro de uma outra tag HTML. Vou colocar na H2. Na H2. Aqui dentro eu chamo o ID, digo que ela é nosso subtítulo. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Aula ensinando classe e ID de CSS. Apenas isso. Nosso subtítulo. Salvar. F5 para atualizar a nossa página. Ele aparece aqui, mas ficou muito clarinho. Vamos aqui no CSS e eu vou modificar aqui. Eu vou colocar 12 pixels e vou colocar o 999. Ok? F5 para atualizar. Olha lá, já ficou quase o nosso subtítulozinho aqui. Beleza? E o conteúdo. Ok? O conteúdo eu também vou chamar como uma classe. Classe conteúdo. Digamos que você quer especificar mais. Digamos que é conteúdo notícia. Você pode utilizar o underline notícia sem problema nenhum. Tá? Você pode separar eles com underline. Eu só não aconselho com traço, mas alguns programadores fazem. Mas eu aconselho mais com underline. Tá? Abrir e fechou. Então aqui dentro dessa classe conteúdo eu vou colocar uma fonte de 13 pixels. Vamos dar uma fonte 13 pixels de uma vertente Arial. E eu vou colocar de uma cor preta. Ok? Ponto e vírgula, finalizou aqui tudinho. Salvou. Eu vou vir aqui, vou pegar esse P aqui que já está tudo pronto aqui, o texto. Salvei aqui e aqui dentro eu vou colocar uma classe, que nós fizemos como classe, conteúdo underline notícia. Ok? Salvou, F5 para atualizar. Olha lá. Ah, Fábio, ficou tudo coladinho. Como é que eu faço para descer aqui, ó, o texto do subtítulo e também vir aqui, ó, dar uma diferença aqui que está colado aqui e etc e tal. Bom, essas partes de formatação, isso aí é a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre. Eu vou mostrar para vocês o que é um padding, o que é uma margem. Pessoal, padding, margem vai ser uma estrutura totalmente focada para layout, tá? E algumas formatações de texto só para dar esse espaçozinho, essa diferenciadazinha, tá? Mas eu vou aprofundar, isso é um assunto muito extenso, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Voltando aqui para a gente dar uma finalizada, classe, então vamos voltar aqui, ó. Nós temos aqui uma classe, que eu posso dar o nome dessa classe, o nome que eu quiser, aqui também, e aqui eu tenho um ID, que é representado pelo asterisco na frente e a classe pelo um ponto. E aqui nós temos a pseudo-classe, que eu não preciso nem colocar isso aqui, eu só preciso abrir um P e fechar um P, que ele já vai pegar essa formatação automaticamente. Bom, pessoal, ainda aqui, tá, em classe, na nossa página CSS, percebo que nós estamos fazendo errado aqui no HTML. Tá?
Então, quando, por exemplo, você tem níveis de importância aqui, tá? Por exemplo, o título é o que vai chamar o seu usuário a ler essa notícia. Tanto o título quanto o subtítulo. O subtítulo seria uma chamada para dizer um pouco sobre esse conteúdo. Então, o correto é você apresentar isso aqui como H1, tá? Fechou H1 aqui, ó. H1. H2, o subtítulo já está correto. E o conteúdo seria um H3. Tá, pessoal? Isso aqui, o que significa esse H1 como título, H2 e H3? Seria simplesmente que o Google vai dar nível de importância para isso quando for fazer uma busca. Perceba que, ó, vou salvar F5 para atualizar, ó, não modificou nada na sua formatação do texto. Porém, isso aqui é de suma importância para o Google poder te achar. Os sites de busca, navegação e de metas poderem te achar e poder mostrar você para as pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo, tá? Então isso aqui é muito importante. Eu vou tirar essa nossa pseudo aqui, só para a gente dar uma organizada. Salvou, vou também tirar ela daqui. Não, vou até deixar ela aqui para mostrar. Bom, qual é a forma correta da gente fazer isso aqui estruturado para que você possa utilizar esse CSS não só num projeto que você vai fazer, mas também em todos os outros? É fazendo uma coisa muito simples, documentando esse projeto, tá? Fazendo todas as anotações de documentação. Fábio, como é que nós documentamos o CSS? Documentar o CSS é barra, asterístico, aí você fecha essa documentação, tá? Em asterístico barra, tá? Aqui dentro, você pode escrever tudo o que você está fazendo. Por exemplo, digamos que você tenha um menu todo em CSS. Você vai escrever menu, tá? Iniciando o menu e embaixo fechando o menu. Então você sabe que tudo que está ali no meio é do teu menu. E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui são configurações de página. Então eu vou colocar aqui, ó, configurações de página. Você pode estar até achando que é meio chato fazer isso e tudo mais. Mas quando nós formos fazer o nosso site e pegar isso aqui e a gente for fazer um limpo, você vai perceber que isso aqui é muito importante, tá? Aqui é o seguinte, aqui são pseudo-classes, você vai poder ter várias pseudo. Então eu vou escrever aqui, ó, pseudo-classes, tá? Aqui vamos organizar como classes. Vou tirar isso aqui, vou arrastar para baixo. Nós estamos documentando nosso código. Isso aqui vai ser muito importante, pessoal, quando nós formos fazer o layout do nosso site, tá? ID. Então são IDs. Pessoal, isso aqui é muito importante quando nós formos começar a fazer o layout do nosso site, tá? Então, dando continuidade aqui, vamos ver aqui. Vou dar um F5 para atualizar, percebam que eu só modificou lá em cima, tá? O nosso texto que nós tiramos aqui do CSS, ok? Vou tirar esses BRs aqui, que são as quebras de linha, tá? E vou salvar aqui, tá? F5 para atualizar, ele vai encostar lá em cima. Bom, pessoal, Fábio, já entendi tudo que você falou. Já sei o que é uma pseudo-classe, sei o que é uma classe, sei o que são os IDs. Mas por que existem todas essas diferenças se eu posso fazer apenas com a pseudo, ou então apenas com a classe? Por que existem os IDs? Bom, os IDs existem para que você possa fazer o seu layout, por exemplo, as estruturas do seu site. Ok? Essas estruturas do seu site é o layout do seu site. Por exemplo, eu vou na próxima aula, quando nós formos falar sobre pad e margem, eu já vou trazer o widget do nosso layout que nós vamos apresentar nessa videoaula para concluir, tá, esse nosso curso. Ok? E nós vamos trabalhar em cima desse layout. Então, conforme eu for fazendo o nosso site, vocês vão vendo como é que é feito. Ok? Então, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês sobre pad e margem, que são coisas muito importantes, tá?
e sobre divs flutuantes, que também nós vamos falar muito sobre layout, e você vai escutar muito falar sobre isso. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus, até mais, favorite nosso vídeo aí, tá ok? Dá um ok para dar essa divulgação, compartilhe no Facebook, no Twitter, ok? Então fiquem com Deus e até mais.